Sentimentos, impulsos. Você alguma vez já deixou essas coisas te dominarem? Muitas pessoas seguem impulsos nas suas vidas. Impulsos esses que são suficientes para te fazer arrepender dos resultados. Ou não. O que é ser levado pelo sangue em ordem paranormal? O que é esse elemento? Como exatamente funciona o sangue? Por que ele ganha do conhecimento? Senta aí, pega um trem para beber e vem comigo que hoje a gente vai falar dele. Vou explicar algumas coisas e mostrar minha interpretação sobre o primeiro elemento de ordem paranormal, sangue. Além do mais, tudo começa pelo sangue. Salve, salve meus crias, bem-vindos ao canal Bado Nerdola, eu sou o Tavis e hoje a gente vai falar sobre ele, o primeiro elemento de ordem. Elemento esse que foi o primeiro a aparecer em Iniciação e também, curiosamente, foi o primeiro dos spin-offs. Vocês perceberam quanto esse elemento é tão presente? Claro, ele também tinha que ser o primeiro do canal. Primeiro de uma saga de 4 vídeos falando sobre cada elemento de ordem. Medo? A gente vê isso depois. Mas primeiro, não se esquecem, se inscreve no canal, doidão! Outro prefere perder todos os vídeos sobre análise, interpretação e reflexão sobre personagens, animes, jogos e principalmente os próximos vídeos sobre os outros elementos. Prefere perder tudo isso, mano. Quando quer perder, então se inscreve que assim o YouTube te avisa quando vai sair o próximo vídeo, menor. Mas vamos lá, chega de enrolação e vamos falar dele. O primeiro elemento de ordem paranormal, o sangue. Eu vim te oferecer o Para começar, vamos falar um pouco como esse elemento funciona exatamente e depois trocar um papo sobre ele. O sangue é a entidade do sentimento. Ele busca a intensidade, dor, obsessão, paixão, amor, fome, ódio. Tudo que envolve sentir uma emoção extrema agrada a entidade de sangue. Obrigado, Wiki de Ordem Paranormal, tamo junto, acabou o vídeo. Sabendo disso, acho que temos o ponto principal desse vídeo. Sentimentos. Muitos imaginam um ocultista de sangue ou pessoas com afinidade ao elemento sendo completos loucos lunáticos em busca de sangue, curiosamente. Mas eu acho que não. Pelo menos não a maioria. Imagine que sangue é algo ligado a impulsos e sentimentos. Vamos dividir essas duas coisas começando com impulsos. O que te faz agir por impulso, por exemplo? Ser levado a tomar ações sem pensar, sem um raciocínio prévio. Muitas respostas podem ser dadas, mas o que mais deve ser a resposta é o amor. O amor te faz agir de formas infinitas variáveis. Amor pode levar as melhores coisas da sua vida. Pessoas que você ama, lugares que você ama, coisas. Mas dar um passo falso na corda do amor te leva pra obsessão, te leva pro ódio. Além do mais, amor e ódio são irmãos da mesma casta. Mas e os impulsos? O que dizer de impulsos? O que amor tem a ver com isso? Simples. Você está em uma situação catastrófica, vamos imaginar. Você está prestes a perder alguém que ama muito. Você está lá andando de boa, começa a cair um vergalhão de cima da construção. Ele vai cair, tu olha pra tua mãe, tu olha pro bagulho caindo em cima. Você não vai ter tempo pra reagir de uma forma calculada. Não, mas se eu pegar esse bagulho, usa de catapulta, esse tijolo. Não, você precisa agir de uma vez. O amor te faz seguir os impulsos. E os impulsos fazem você sobressair a calmaria e raciocínio da sua mente. O amor vence a mente. O sangue vence o conhecimento. A mesma coisa por ódio. Você tem muita raiva de alguém, você até pode se controlar, mas às vezes não dá. Às vezes você só descarrega o ódio em algo ou alguém. Normal. O sangue vencer o conhecimento é um conceito que pode ser aplicado de tantas e tantas formas que chega até a ser surpreendente a magnitude da relação desses dois elementos. Mas vamos voltar um pouco e falar sobre outro ponto. Sentimentos. Sentimentos são uma coisa extremamente complexa na mente do ser humano. Deixamos eles nos controlar e moldar o que nós somos. Além do mais, eles são o que nos torna humanos. Nem sempre a urgência e amor vão ser a resposta para a sua quebra de concentração. Assim como qualquer outro elemento, a tristeza é um dos sentimentos mais fortes da sua cabeça. Muitas vezes você já se viu desamparado, sentindo que nada que você faz é o suficiente, ver todo o seu esforço, sonhos, mundo ser apenas um simples nada. Se tudo já não estava ruim, uma decisão ruim sua consegue destruir tudo. Você não consegue se levantar mais da cama. Uma simples resposta nunca vai surgir para você. Porque você está tão concentrado em sua dor que é praticamente impossível ter uma forma de te fazer feliz novamente. Mas se tudo isso for um exagero seu,
Se o que você tanto sente dor não passa de sua própria mente te fazendo pensar que tudo isso é muito mais do que deveria ser. Você já pensou nisso? Talvez seja só um simples problema e que tudo poderia ter uma solução se você só parasse e pensasse um pouco. Mas aí sua mente vem e joga tudo isso por terra, pensando coisas como: então meus sentimentos não são válidos, então eu sou só patético porque tudo que tem uma solução eu faço drama demais. Por que é tão difícil parar e pensar um pouco? Por que é tão difícil raciocinar em momentos de profunda tristeza? Sentimentos e raciocínio brigando entre si para trazer uma resposta na sua mente, mas sempre a sua dor fala mais alto. Por quê? E por que isso não se aplicaria na relação de opressão entre sangue e conhecimento? Além do mais, estamos falando em um elemento focado em sentimentos e outro em raciocínio. Viu como você pode abranger isso de 1001 formas diferentes de diversas interpretações? Não necessariamente você precisa ser uma pilha de ódio e amor quando o seu elemento é focado em sentimentos em geral. Isso é algo extremamente complexo e diversificado. Sentimentos são algo complexo. Pegamos de exemplo a Agatha, uma das ocultistas mais fortes da Ordem ligado a elementos de sangue. Ela não é uma carcaça dominada por ódio, por um ódio incontrolável e muito menos apenas por um poço de amor. Ela é uma linha tênue entre esses dois sentimentos, mesclada com mais e mais sentimentos. Não teve ódio vindo dela no funeral da Liz, mesmo depois de ter levado um tiro no pé. O sangue não iria sobressair sempre, ou ódio, ou rancor. Então me responde, se o sangue sempre é sobre amor e ódio, por que a Agatha chora? Outra aplicação dessa relação pode ser algo muito mais simples. Imagina um nerdola, você ir lutar com um humano de 2 metros de altura, bombado, extremamente louco, com sangue nos olhos. O que tu vai falar pra ele, menor? Eu já fui com você, tu vai levar só um cruzado na cara e vai apagar de uma vez, menor. Eu gosto bastante das relações entre elementos porque é algo tão implícito que dá margens interpretativas infinitas. Você pode criar diversas variáveis de relações de sangue e conhecimento, pondo em evidência o respiro de sentimentos do sangue com a calmaria e raciocínio do conhecimento. Mas agora, vamos falar sobre ela, a relíquia do elemento de sangue. Todos os 4 elementos existentes em ordem paranormal têm uma coisa em comum: a presença de uma manifestação dessas entidades na nossa realidade, a relíquia. A relíquia de sangue tem muitas coisas interessantes a se comentar, a começar com sua estranha relação com seu portador. Para começar, devemos conhecer o que é a relíquia, e a relíquia de sangue é nada mais nada menos que uma cadeira. Sim, uma cadeira. Na verdade é mais um trono mesmo, mas todo trono tem a pessoa a qual ele pertence. E o dono dessa cadeira é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Daibo. O coisa ruim, o conhoto, o rabo de seta, o vermelhinho, o chifrudo, o mochila de criança, o janho, o coisa ruim. Imagino que o Daibo em ordem apenas existe pelo medo constante das pessoas na figura bíblica. Mas como funciona isso? Tem um vídeo me explicando essa passagem das criaturas. Dá uma olhada lá que eu explico melhor como criaturas surgem, como as entidades passam para a realidade. Lá eu explico de uma forma melhor. Mas eu deduzo que o portador e a figura bíblica original sejam 2 coisas diferentes. Um só existe graças ao outro. No caso, o Daibo entidade existe por causa do Daibo religião. Dificilmente o conceito de inferno bíblico possa ser aplicado em ordem. Ou melhor, no paranormal. Se o rabo de seta de ordem fosse o mesmo da Bíblia, implicaria na existência de Deus. Entidades do paranormal se manifestam na nossa realidade a partir do medo. Quantos temem Deus? Apesar de ser possível, não imagino ser o suficiente para fissurar a membrana com uma entidade que é Deus. Mas tá bom, a relíquia é uma coisa, o mochila de criança é outra. Imagine que um é o Omnitrix e o outro é o Ben. O problema para mim é que a relação de relíquia e portador de sangue é diferente do padrão dos outros elementos. Como assim? Pensa comigo. Vamos pegar o anfitrião, mais especificamente o Arnaldo Fritz. Quando ele entrou em contato com a relíquia, ele deixou de ser o Arnaldo. Ele se tornou um com a entidade anfitrião. Assim como os outros portadores, o pessoal lá da Grécia... da Grécia, né? É da Itália, né? Pô, o pessoal da Itália e a avó da Eren, por exemplo. Todos que entraram em contato com a relíquia só se tornaram anfítrias e é isso. Quase como se seu corpo fosse apossado por ele. Temos 3 coisas diferentes nessa história então. A relíquia, que é o relógio, o recipiente, que é o Arnaldo, e o conteúdo, que é o anfitrião. Um sobrepôs o outro. Bye bye, Arnaldo.
Bye bye. Eu não estou fazendo miminho aqui atrás da câmera. Mas por que a química é diferente com o rabo de seta? No final de Calamidade... Nossa, eu falei no final de Calamidade, eu dei uma exprimida aqui, nossa, enfim. O final de Calamidade, o mochila de criança aparece falando com Kian, certo? Errado. O início desse diálogo, estranhamente, é realizado pelo Henry? Mas quando você usava a relíquia, você não virava o bichão, a entidade? Porque o Henry consegue sobressair isso. Ele mesmo diz, antes da possível transformação, vamos chamar ela assim, acontece. Ele diz algo como, não se preocupa, ele está vindo. Não sei fazer, não tô muito bom pra fazer voz, não, tá, enfim. Tava gravando música. Inclusive, vocês sabiam que eu tenho canal de música, mano? Segue lá, pô. Tá no link da descrição, Otávio ZR. Então, o Henry tem o controle momentâneo do corpo? Talvez porque o vermelhinho é algo além disso, já que o medo dessa criatura sempre existiu. Não foi por ela ser uma relíquia. Tipo, o medo da figura Daibo já existia antes mesmo de a relíquia se manifestar nisso ou não, não sei, o paranormal é anacrônico. Mas pensa comigo, mano. Existe o Daibo, ele é uma criatura religiosa já existente. Mas não existe o anfitrião, ninguém criou histórias do anfitrião. Uma história sobre um humano de lodo bombado pra ter medo na realidade o suficiente pra se formar essa criatura. Não, a gente não tem, tipo, medo do anfitrião e isso surgiu, não. Mas a gente já tem medo do diabo. O diabo, pra mim, é uma das criaturas mais fortes de ordem por causa de toda sua presença e história. A resposta pra essa pergunta, eu não sei, eu não sou canal de teoria, sou canal de interpretação e reflexão, menor. Mas ainda me estranha, muito estranha a relação exclusiva de portador, relíquia e receptáculo vindo do sangue. O que me faz pensar em algo, pra entender, vamos na linha de raciocínio, ó. O que te faz uma criatura de sangue? Afinidade com o elemento esse que sobressai sentimentos, certo? E pra você ter sentimentos, você tem que sentir, correto? Então por que no trailer do Enigma do Medo o Veríssimo diz: eu não sei se essas criaturas sentem algo, mas se elas sentirem, é melhor que elas sintam medo. Arrepio sempre, Guilherme Briggs é lendário, sola, diferente dos fãs de voltando ao ponto. Percebeu? Sangue é sobre sentimentos. Pra ter sentimento, você necessita sentir. O que o Veríssimo quer dizer com isso, mano? O cara tá falando sobre criaturas não sentirem, mas literalmente o sangue é sobre sentir. Então, minha visão e interpretação sobre isso é: criaturas de sangue não são exatamente sentir. Elas são mais sobre impulsividade. Deixar os sentidos os impulsionar em busca de se alimentar. Tanto que uma das coisas da descrição de sangue é a fome. Fome, falta de alimento ou de fome de poder. Não penso que fome de poder se aplica. Então isso me faz pensar que essas coisas não sentem, mas sim são impulsionadas. O que eu linko com a frase: sangue é o fluxo que banha o outro lado. Todas as criaturas de ordem se mostraram hostis a seres humanos. Por quê? Os humanos não fizeram nada pra elas primeiro? Ou fizeram? Não sei, tem que ver a lore. Eu penso que é muito sobre o impulso dessas criaturas. Desde o cerne delas, elas são impulsionadas a espalhar maldade. Isso aí pra espalhar maldade. Ou seja, faz sentido o elemento que fala sobre impulso ser o que banha o outro lado. Agora, para entrar no próximo tópico, devemos falar sobre uma das habilidades do Tinhoso. Um dos poderes dele é invocar criaturas de sangue, quase como um Pokémon. Ele é um necromante. Não faria mais sentido o necromante de morte, mas enfim. Um exemplo desse uso de poder é em Calamidade, onde o canhoto invocou o Joey na casa dos Leone. Mas pera. O Joey é um ser humano. Que papo é esse de invocar ser humano, não é criatura? Bem, não. E sim, não, o Joey não é humano. Sim, é só criaturas. Na verdade, imagine que o Joey tem tanto do paranormal no corpo dele que isso faz ele ser mais uma entidade do que um ser humano. Por isso o Dibas conseguiu invocar ele lá. Mas isso me fez questionar: o que te separa de ser humano e uma besta de sangue? Vocês viram eu fazendo essa pergunta no meu último vídeo sobre Tanjiro, falando sobre os Onis, mas ela se iniciou muito em ordem paranormal. Eu sempre gosto de pensar o que separa o ser humano e criatura. Ambos sentimos fome, agimos por impulso, pensamos nós humanos, agem eles criaturas. Quando você tem mais de algo dentro de você, você é mais essa coisa ou outra.
A resposta é que a gente nunca teve essa resposta da maneira correta. Você classifica um existido, uma criatura ou uma pessoa? A Beatriz, por exemplo, apenas se tornou uma existida por atingir 100% de posição paranormal sabendo de tudo. Minhas teorias é que ela estava mais ligada ao conhecimento, porque se ela tivesse ligada ao sangue, ela não viraria um existido, mas sim outra coisa. Mas voltando à pergunta, ter mais de algo em você te faz ser esse algo? Isso é muito abrangente. Eu tenho muita melanina no corpo, logo sou negro. Mas pessoas podem ter diversas características masculinas no corpo, mas isso não faz delas serem homens. O que faz ser uma criatura? Ter olhos vermelhos, dentes afiados, veias pulsando pelo corpo, instabilidade emocional, maior sensibilidade à dor. Todas essas coisas são atributos que você ganha ao aumentar sua exposição e está ligado ao sangue, a essa entidade. Outra coisa dos elementos super interessante que se aplica aqui também é: elementos podem mudar pessoas. Você pode ser totalmente caótico ou ser apático, raciocinar sempre, mas quando você decide se afiliar com sangue porque quer, esse elemento muda você. Você começa a ganhar as características de sangue em você. Então me responde uma coisa: o elemento paranormal mudando você ao ponto de transformar suas características que te fazem ser você, significa ser transformado cada vez mais em uma criatura? Mas diz aí, o que vocês acham? Acho que o sangue é o elemento de vocês? Teorias ou piada pros calvos de sangue? Deixa aí nos comentários. Eu vou adorar ler e vai me ajudar muito. Muito obrigado por estar aqui. Essa é uma coisa muito especial pra mim, é a parada da minha vida junto com minhas músicas. Então se você tá até aqui porque gostou do meu conteúdo, mas principalmente porque gostou de mim, muito obrigado mesmo por fazer isso tão especial. Montar uma comunidade tão especial, inclusiva, seja quem você é. Bem-vindos ao canal Base Nerdola. É isso aí, valeu, falou, até mais, fui, tchau. Muita preguiça, eu não sei se esse vídeo vai sair quinta porque estou com preguiça, mas é isso aí, tamo junto. Eu sinto shadows no meu